Bom dia, queridas. Aqui é Keila Brito e hoje nós vamos falar sobre a mulher virtuosa e acolhedora, no livro de Provérbios 31, do 16 ao 20. Diz assim: Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifica-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Eu fui dar uma pesquisada sobre como era o dia a dia da mulher nos tempos de Salomão, né? Porque o quadro que ele pinta da mulher é muito rico, né? Uma mulher que, além de cuidar da casa, do alimento e das vestimentas, cuida também dos negócios. E dentro de um contexto que era muito diferente do nosso de hoje em dia, né? Pelo menos é o que a gente pensa. E pesquisando várias citações bíblicas em que fala da mulher em várias esferas, a gente inicia estudando a mulher na esfera doméstica, que é a mais comum, né? A mulher era muito respeitada na sua casa. Um exemplo disso era Abigail. Os seus servos a obedeciam, mesmo quando ela contrariava a vontade de Nabal, seu marido. Os servos reconheciam a autoridade dela em sua casa. E uma outra evidência, né, disso era o fato de que as mulheres escolhiam o nome dos filhos. Isso também era um reconhecimento do papel que ela tinha como autoridade dentro do seu lar. Elas eram responsáveis pelo alimento, desde o plantio até a colheita, a manufatura, o preparo do alimento. Então, essa era uma das atribuições à mulher dentro da esfera doméstica. Mas a mulher também tinha um papel fora de casa. Há descobertas arqueológicas onde foram encontrados selos com o nome de mulheres, o que mostra a importância delas em transações econômicas e políticas. Há exemplos de mulheres que são lembradas na Bíblia com papel de autoridade, né? Maaca foi a rainha mãe de Israel, que foi deposta pelo próprio filho. A Atalia se fez rainha no lugar dos netos, e também uma das mais famosas, Jezabel. Ela reinou junto com o rei Acabe. E apesar de alguma delas, né, algum desses exemplos não terem sido necessariamente para o bem do povo de Israel, a autoridade delas foi reconhecida no meio em que elas viviam, né? Há também casos no meio da música, onde as mulheres se destacavam. Há várias menções de mulheres cantando e tocando ao receber os exércitos no retorno de grandes batalhas, como as vitórias contra os filisteus. A canção da própria Ana, que nós vimos algum tempo atrás no nosso devocional, mostra que, além de cantoras, elas eram compositoras também, né? Já no meio religioso, as mulheres não eram excluídas naquela época. A exemplo da Ana, que nós acabamos de falar, que foi sozinha ao templo para adorar ao Senhor e pedir por um filho. Elas cultuavam ao Senhor no templo e muitas delas, inclusive, trabalhavam nos portões do templo. Então, elas tinham uma posição, elas eram participativas dentro da comunidade religiosa na época. E elas marcavam presença tanto dentro quanto fora de casa. E a Bíblia, ela está muito longe daquela visão machista que muitos têm sobre as Escrituras. Na verdade, é total oposto, né? Esse contexto, ele desmistifica aquela imagem de que a mulher deve ser somente uma perfeita dona de casa. Sabe aquelas mulheres de propaganda de margarina, vestida com seus lindos vestidos barrados, avental, espanador de uma mão e panela na outra. Nós, mulheres, carregamos muito esse estereótipo, né, de nos colocarmos somente nesse papel. E quando eu pensava antigamente na mulher de Provérbios 31, eu me sentia muito distante desse ideal, porque na minha cabeça pensava que eu jamais iria atingir essas qualidades, principalmente nos dias em que a gente vive, onde o tempo é super escasso, né? Eu trabalho fora hoje, então manter uma casa limpa,
tinindo, o café da manhã posto, mesa posta. Isso para mim é algo muito difícil de acontecer e isso já me entristeceu por muitas vezes, porque para quem trabalha fora, principalmente em cargos de grande responsabilidade, que sugam a sua energia, quando a gente chega em casa, a única coisa que a gente quer é uma comida rápida e um sofá, né? E isso na minha mente parecia algo muito distante da mulher de Provérbios. Mas, se nós analisarmos a vida dessa mulher citada no texto que nós lemos, nós não estamos assim tão distantes, principalmente daquelas que trabalham fora. Veja só que nesse trecho que nós lemos hoje, Salomão está falando de uma mulher de negócios. Ela vai, examina e compra um campo e ali planta um vinhedo. Na Bíblia, na versão King James, o comentário fala sobre um aspecto que nós normalmente não nos atentamos. É necessário uma enorme vontade de ganhar um dinheiro extra, porque ao comprar uma vinha é necessário tirar as pedras, plantar as videiras, cavar os lagares e ainda construir uma torre para protegê-la, porque esse era o processo de se ter um vinhedo naquela época. E uma mulher que faz isso é realmente uma mulher cheia de energia, forte e trabalhadora. Então, nós não estamos tão distantes assim, né? Não somos, não muito diferentes de todas nós, né? Na equipe de liderança da Rota 47, a pastora Débora tem trabalhado no discipulado com as meninas sobre um livro que nós temos lido juntas, que se chama A Liturgia do Ordinário. Esse livro fala sobre encontrarmos Jesus nas pequenas coisas do dia a dia, seja ao levantar, escovar os dentes, seja caçando as chaves perdidas, seja esquentando as sobras de ontem para o almoço, ou respondendo à enorme caixa de e-mails no nosso emprego. E no nosso último encontro nós lemos justamente sobre isso, sobre encontrarmos Jesus dentro do nosso trabalho. E no livro há um trecho que diz assim que a fé cristã ensina que todo trabalho que não é imoral e antiético é parte da missão do reino de Deus. O reino de Deus vem tanto pela nossa adoração congregacional semanal, quanto pela nossa adoração dispersa no trabalho a cada dia. Talvez haja um sentimento de que trabalhar fora seja errado, não seja o que Deus te criou para fazer, ou que isso te faz desenvolver menos o papel que o Senhor reservou para você como mulher, como esposa, como mãe. Mas saiba que é exatamente o contrário. O Senhor é glorificado através de nossas vidas quando nós cumprimos o que diz Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E o nosso trabalho fora de casa também é parte disso. O Senhor valoriza o nosso trabalho, tanto é que ali no texto de hoje diz que a mulher que certifica-se que seus negócios sejam lucrativos. Quantas mulheres que conhecemos que usam os seus talentos para para trazer a complementação financeira para o seu lar, seja vendendo pão, doce, costurando, vendendo pecinhas de crochê. Por muitos anos eu trabalhei com artesanato e tive um pequeno ateliê em casa. E enquanto as crianças dormiam, eu pintava peças de MDF para vender. Num outro momento, eu desenvolvi um negócio de papelaria personalizada para festas. Ou seja, mesmo em casa, a gente sempre dá um jeitinho de ajudar nas contas, não é mesmo? E isso é algo que o Senhor valoriza, pois somos sua perfeita criação. Somos geradas com essa capacidade de servir além das quatro paredes do nosso lar. Ele nos vê, queridas. O Senhor enxerga em nós mulheres valorosas. Ele vê o seu esforço, o seu capricho, o seu empenho. Mesmo que você não consiga se identificar nessa mulher de Provérbios 31, saiba que o Senhor te criou assim. O meu desejo é que você nessa semana se encontre nessas palavras. A mulher que estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Muitas vezes os necessitados que encontramos não são aqueles que precisam de alimento e roupa, mas sim aqueles que precisam de um abraço, de um sorriso, são aqueles que precisam de acolhimento de alma, de coração. E não é raro encontrá-los no nosso ambiente de trabalho, não é verdade?
Que o Senhor te traga essa consciência de que nós somos instrumentos na mão do Senhor para nossa família ou fora dela. Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que nesta manhã o Senhor nos traga à memória o quanto o Senhor nos valoriza. Enxergue em nós, Senhor, mulheres valorosas, virtuosas, que estão dispostas a oferecer o seu melhor em qualquer que seja a esfera das nossas vidas. Que sejamos espelho da tua presença e da tua glória nesta terra e que possamos cumprir com o teu propósito, que possamos enxergar o teu mover através de nós, Senhor. Damos a ti liberdade, Deus, para nos usar para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.